bom dia. Mateus 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. A partir do versículo 1. Nós estamos falando somente esses dias sobre os milagres de Jesus. Não estamos especificando, esse nós vamos estudar somente os milagres de Jesus neste Evangelho de João, de Mateus, de Lucas, não. Nós estamos indo em todos os Evangelhos, porque mesmo os milagres sendo repetidos nos outros Evangelhos, mas nós temos escolhido aqui aquele que está mais explicativo, aquele que explica de uma forma mais clara para as pessoas entenderem. Mas querendo, em casa, vocês pesquisam nos outros Evangelhos e faz a avaliação de vocês. Mas, então não é para nós. Aqui Mateus, mas esse mesmo que nós vamos ler aqui agora em Mateus 17, a partir do versículo 1, que é a transfiguração de Jesus, você encontra também em Marcos, em Lucas, mas nós vamos falar aqui. Ok? Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu. Como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvir isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou: a ninguém conteis a visão que tivesse até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram: então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Porque Jesus respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que lhe havia falado. Muito bem. Jesus pegou, escolheu, ele chamou todos os discípulos que estavam ali, mas Jesus só chamou Pedro, Tiago e João. Ou seja, Pedro e os 2 irmãos. Tiago e João eram irmãos. Os 3 e subiu na montanha alta, no alto monte. Vem vocês 3 comigo. E subiu com eles. Lá em cima, Jesus transfigurou. Jesus mudou. As vestes dele ficou extremamente branca, é uma coisa impossível de alguém lavar e deixar branco daquela maneira. É uma mudança total. Isso, ou seja, ele mostrando já o corpo glorificado, né? O santo dele. E ao mesmo tempo apareceu ali junto com ele, conversando com ele, Moisés e Elias.
Por que Moisés e Elias? Moisés quem é? Moisés foi o criador da lei. Moisés é o representante da lei. Toda a lei, né? Quem representa foi Moisés. Deus passou por ele. Foi através dele que veio a lei dos judeus. Então, Moisés é o representante da lei. Então, Deus está mostrando, olha, aqui está a lei, tá? Aqui agora está, e o outro quem que era? Elias. Quem é Elias na Bíblia? Elias representa os profetas. É o representante de todos os profetas. Nós podemos observar que depois dele veio Eliseu, ao meu ver, né, ao meu entendimento, eu entendo que Eliseu fez até mais milagres, mais sinais do que Elias. Mas, querendo Deus, o representante dos profetas Elias. Ou seja, Elias que representa Jeremias, Ezequiel, Amós, Abacuque, bom, todos os profetas do Antigo Testamento, o representante Elias. Então, o que Deus fez? Mostrou aqui, ó. Está aqui. Representante da lei, Moisés. Representante dos profetas, Elias. Mas aí o Pedro, os outros viram e não entenderam. E olha que milagre grandioso, porque o Senhor revelou ali a Pedro, porque já tinha centenas de anos que tanto Elias quanto Moisés já tinha vindo, falecido. E nenhum deles tinha foto. Naquela época não tinha foto, retrato, então não existia retrato. E Pedro não conheceu nenhum dos dois. Mas na hora o Senhor revelou para Pedro quem era aquele. Para ele e para os irmãos lá, Tiago. Deu a revelação para eles, né? De quem eram aqueles dois que estavam com Jesus. É uma coisa fantástica, porque, volto a insistir, eles não conheciam. Eles não sabiam quem era Elias ou Moisés. Mas na hora o Senhor revelou, sabiam quem era. Aí Pedro de repente na cara e falou, não, é bom que nós estávamos aqui, né? Foi bom você ter nos falar para nós vir nos trazer aqui para nós fazermos. Vamos fazer então 3 cabanas aqui, né? 3 tendas. Fazer uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Ele falando aqui porque ele estava meio desnorteado com o que ele estava vendo, sem entender nada. Jesus totalmente diferente, Jesus mostrando ali o corpo que haveria de ser. Mas aí quando ele está falando isto, uma nuvem envolveu. Envolveu todos eles e uma voz, Deus falando, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Ele que vocês têm que ouvir. Ou seja, vocês não têm que ouvir Moisés. Vocês não têm que ouvir os profetas. Vocês têm que ouvir Jesus. Ah, pastor, porque Moisés disse, não interessa, Deus está falando, não tem nada a ver com Moisés aqui. Ah, pastor, o profeta Isaías, o Jeremias, o outro falou que não interessa o que eles falaram. Ouça Jesus. É isso? Ouça Jesus. É o que Deus está mandando. É para vocês ouvirem Jesus. Este é o meu filho amado. Este é o filho com quem me alegro. Este é o meu filho com quem me regozijo. A ele ouvi, a ele dai atenção, a ele escutai, a ele atendei. É isso que temos que compreender. Este é o filho. Este é o filho. Vamos ouvi-lo. Como é que nós ouvimos hoje? Está aqui, ó. Vamos ouvi-lo. Então, quando você está buscando resposta, solução, não, porque o Moisés falou isso, Moisés não interessa o que Moisés falou. Pastor, porque Davi não interessa o que Davi não interessa o que Jeremias, Abacuque, Amós, quem quer que seja falou. Não interessa o que Jesus falou. Quem mandou isso? Deus. Deus Pai falou, esse é meu filho amado. É esse que vocês têm que ouvir. É isso que ele disse.
A esse vocês têm que ouvir. Aí quando eu vejo algumas pessoas pregando, ensinando, falando sobre lei de Moisés, pregando, querendo que as pessoas pratiquem ali o que Jeremias ou Ezequiel falou. Ah, não, tem que ser porque eles falaram. Não, não tem. É o que Jesus falou. O Evangelho, as palavras de Jesus não precisam de emenda, não precisa de adendo. Ah, não, só complementando o que Jesus disse aqui. Não, não precisa. Ele não precisa de complemento. É esse meu filho amado, é ele. Jesus já mostrou ali, falou, quem ele ia ser, glorificado. Eles iam ver o corpo dele glorificado quando viu, que o corpo glorificado é diferente da tudo. Não é um fantasma, não. Jesus mostrou isso inúmeras vezes. Depois de morto, as pessoas em ambiente fechado, de repente eles chegavam, ou seja, o corpo glorificado, ele passava pelas paredes, encontrava com as pessoas e se alimentava. Vocês têm o que? Alguma coisa de comer? Tem pão? Tem peixe? Tem mel? O fantasma não come nada disso. Só para mostrar que é diferente. Então Jesus mostrou o corpo glorificado que ele ia ter. E tem, está tudo certo. Aí, depois que Deus falou, foi esse aí que é meu filho amado, é esse aí que vocês têm que ouvir. Logo depois, eles ficaram aterrorizados, meteram o rosto no chão, baixaram ali, olhando, disse, meu Deus, ouvindo a voz de Deus em tudo ali. E Jesus pega, toca nele e fala, escuta, levanta, não tem que ter medo não. Eles levantaram, não viram ninguém mais, só viram Jesus. Jesus falou, escuta, não conta agora, enquanto eu não ressuscitar dentre os mortos, vocês falam, eu vou morrer, ressuscitar, só conta isso depois que eu ressuscitar. Antes, não. Fique em silêncio, até eu ressuscitar. E foi assim. Mas eles perguntaram, né? Mas por que os escribas religiosos eles ensinam que é preciso que antes do Messias vir, Elias vai vir primeiro? Aí Jesus explicou, não, Elias já veio primeiro. E fizeram todo tipo de maldade, todo tipo de coisa com ele, né? Mas eles não reconheceram e fizeram tudo quanto desejam. Da mesma forma que vão fazer com o Filho do Homem, com ele, que irá sofrer nas mãos deles. Está falando de João Batista, que veio. E nós sabemos da história que ele foi morto na cadeia por ordem de Herodes, por causa de Herodias, que ele estava no segundo casamento, no adultério. João Batista falou, não é lícito, você está com a mulher do seu irmão, vivia. E ela deu um jeito de mandar matá-lo, ele perdeu a cabeça. Depois ele já estava preso. Deus falou, da mesma forma vai acontecer comigo. E aconteceu com Jesus. Tá? E eu não entendo por que as pessoas ainda temem divorciar, casar de novo, sendo que a Bíblia condena o primeiro pregador do Novo Testamento, morreu por condenar o adultério. Esse grande homem, Jesus falou, profeta maior não existe. Então, entenda uma coisa. Temos que obedecer o Senhor, compreender, saber que nós vivemos na graça, vivemos em Jesus. Nós não vivemos em outra coisa. Tá bom? Nós lemos hoje falar mais sobre o milagre de Jesus. Querendo Deus, amanhã falaremos de outro. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Até amanhã.